Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Rainha das Vocações, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos para mais um encontro da nossa Pastoral da Formação. E nesse mês de agosto, nós somos convidados a refletirmos um pouco sobre a realidade das vocações. Agosto é um mês vocacional, um mês dedicado a pensarmos, repensarmos e rezarmos de maneira mais intensiva pelas vocações. E nessa primeira semana nós somos chamados a refletirmos um pouco mais sobre o sacramento da ordem. Celebramos no último domingo, essa vocação, e no dia 4 de agosto, hoje é o dia do Padre, o dia de São João Maria Vianney, e no dia 10 de agosto celebraremos o dia dos diáconos, o dia de São Lourenço. E isso é ocasião para nós aprofundarmos um pouco mais sobre essa realidade no nosso encontro de formação de hoje. E para iniciarmos a nossa formação, vou ler a definição para vocês do Catecismo da Igreja Católica no número 1536. Ele diz para nós assim: a ordem é o sacramento graças ao qual a missão conferida por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. E nós percebemos a presença desse sacerdócio em 3 fases distintas na história da salvação. Em primeiro lugar, na história do povo de Israel, como uma prefiguração, a realização desse sacerdócio em Cristo e também a continuação desse sacerdócio de Cristo no tempo da Igreja. Na Antiga Aliança, nós observamos isso sobretudo na constituição do povo de Israel, que foi feito como um povo sacerdotal, um povo consagrado por Deus, chamado por Ele a oferecer dons e dádivas a esse próprio mesmo Deus. E para isso ele escolheu a tribo de Levi para que se consagrasse ao serviço litúrgico, ou seja, ensinando o povo, mas também oferecendo os sacrifícios. Ele se tornou a tribo sacerdotal em meio ao povo sacerdotal. Porém, afirma para nós o Catecismo que, instituído para anunciar a palavra de Deus e para restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e pela oração, esse sacerdócio continua, não obstante, impotente para operar a salvação. Precisa, por isso, repetir sem cessar os sacrifícios e não é capaz de levar à santificação definitiva. Então, para operar essa santificação definitiva, para que essa salvação pudesse realmente se realizar, era necessário que fosse feito um sacrifício perfeito, um sacrifício total que seria capaz de operar a salvação. E assim é necessária a existência de um sacerdote que oferecesse esse próprio sacrifício, E esse sacerdote é o próprio Cristo. Ele é o sacerdote por excelência. Por quê? Porque ele ofereceu o sacrifício único e eterno, definitivo ao Pai, oferecendo a sua própria vida. Por isso, esse sacrifício foi agradável ao Pai, porque não foi mais oferta de bodes, de cabritos, de ovelhas, de bois, mas foi o sacrifício da sua própria vida. Porém, a gente observa que esse sacerdócio de Cristo ele não se realiza somente na cruz. Lógico, a cruz é a plenitude do sacerdócio, um momento ápice no qual Cristo exerceu o seu sacerdócio. Porém, a gente deve observar
que a vida de Cristo inteira ela foi sacerdotal. Desde o momento que ele decidiu esvaziar-se da sua divindade e assumir a nossa natureza, Cristo ele viveu sob uma dinâmica sacerdotal a todo momento. Desde da sua encarnação até a sua ascensão, toda a sua vida foi oferta ao Pai. E essa sua vida ofertada, esse seu sacrifício redentor, ele foi oferecido em favor de todos nós, de todos os tempos e lugares. Porém, essa salvação ela precisa ser acolhida por cada um de nós em nossos corações. Assim, Deus deu à igreja, Cristo deu à igreja esse seu sacerdócio, ele transferiu para a igreja esse seu sacerdócio como participação, de modo que a missão da igreja é continuar e perpetuar esse mesmo sacrifício de Cristo dado para nós de maneira definitiva na cruz. Então a igreja ela é, por sua natureza, sacerdotal. Porém, a gente observa que há alguns Cristo chamou de maneira mais particular para a vivência desse sacerdócio. A gente observa que dentro do grupo dos discípulos, Cristo chamou e escolheu os 12. E na última ceia, ele conferiu a eles, como que por prolongamento do seu ministério sacerdotal, o sacerdócio a esses 12. E esses 12, vendo que a missão era muito maior do que a sua vida temporal permitia, eles decidiram passar esse sacerdócio para outros, passar esse mesmo poder que Cristo conferiu a eles. E isso é vontade de Deus, porque é desejo de Deus que essa salvação ela alcance a todos de todas as épocas. E assim eles instituíram outros que pudessem continuar essa tarefa, e assim sucessivamente até os dias de hoje. E isso a gente chama de sucessão apostólica, Então, esse poder de Cristo conferido aos apóstolos é passado de geração em geração, de bispo em bispo, até chegar, por exemplo, hoje a Dom José. E de maneira concreta, quem são essas pessoas a quem Cristo confiou o seu poder sacerdotal? Temos os bispos, que são esses que são os sucessores dos apóstolos, e também os presbíteros, que são aqueles que colaboram com os bispos no exercício do seu sacerdócio. Mas também, como membro do sacramento da ordem, nós temos os diáconos, que são aqueles que são consagrados não para o exercício do sacerdócio, mas para o serviço do altar, da palavra e da caridade. Então, bispos, presbíteros e diáconos, eles são revestidos por esse sacramento da ordem e é conferido a eles a graça do Espírito Santo, seja para o exercício do sacerdócio de Cristo, ou seja, os bispos e os presbíteros, mas também para o exercício do próprio serviço do altar da palavra e da caridade, que são os diáconos. Então, meus irmãos, rezemos por todos esses que têm essa missão e essa tarefa de continuar a presença de Cristo e o sacrifício redentor de Cristo no mundo. Rezemos pelo nosso Papa, pelo nosso arcebispo, por Dom Alano, nosso arcebispo emérito, pelo nosso pároco, pelo vigário paroquial e pelos diáconos da nossa paróquia, para que todos eles sejam fiéis à missão confiada por eles a Cristo. Então agora, nesse momento, vamos ficar com alguns testemunhos que vão enriquecer ainda mais a nossa conversa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Para quem ainda não me conhece, sou o Padre Alex, vigário da paróquia de São Judas Tadeu, aqui em Caraí. E estamos aqui dando início, então, ao nosso mês de agosto, o mês em que a nossa Igreja Particular do Brasil nos convida pastoralmente a celebrar as vocações, algo extremamente importante para a nossa caminhada de fé. Discernir a nossa vocação, entender aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus tem para cada um de nós como um caminho de salvação.
E o padre, então, né, teve um processo de discernimento vocacional, né, como de comum a qualquer jovem, né. Em primeiro momento, tive sim na minha adolescência um pouco, né, de atração pela vocação sacerdotal, mas não sabia como partilhar, com quem partilhar, né, o que falar, e tinha vergonha, receio, né, um pouco de preconceito enquanto a essa vocação, e fui deixando se passar. Tive uma vida, né, de adolescência comum de um adolescente, de estudo, né, a juventude também, de namorar, de estudar, e deixei essa questão vocacional, né, se passando na minha vida. Então, toda vez que saltava isso ao meu coração, meus pensamentos, eu deixava, né, isso escondido, não sabia, né, como lidar com essa questão. Até que o padre, então, fez uma faculdade, se formou, né, então encontrei uma comunidade que me acolheu, a comunidade católica Servia, onde eu passei um processo, né, de conversão muito profundo com Deus, um retiro que tocou muito o meu coração e me levou então a essa realidade de vida de discernimento vocacional, né, que falava dessa importância de discernir a vocação. E ali então eu fiquei, né, um tanto que comovido com esse termo, vocação, e primeiramente eu compreendia que vocação era algo totalmente religioso, né, discernir a vocação era ser padre, né, era ser religioso, era uma menina ser freira, e depois eu fui compreendendo que não. Discernir a vocação é discernir, entender, compreender, escutar o chamado de Deus para o nosso itinerário de salvação. Dado isso, comecei então, né, um momento de entrega, de intimidade com Deus, e me propus a ficar 1 ano sem namorar, sem me envolver com nenhuma menina, para entender o que Deus queria de mim. Passado 1 mês, né, falei que ia dar 1 ano para Deus, dei 1 mês, passou 1 mês, comecei a namorar uma menina, onde a gente se dava super bem, né, pensávamos em casar, e a gente começou a fazer direção espiritual junto, e Deus ali trabalhando no nosso coração. Sendo que depois de 1 ano e 8 meses, o padre pediu para que eu rezasse pela minha vocação, e começou então um novo, né, remexer no meu interior daquilo que era a vontade de Deus para minha vida. Fiquei um pouco confuso, porque eu achava que já estava certo a minha vocação, tendo em vista essa pessoa que me fazia super bem, a gente se dava muito bem, e naquele momento eu fiquei um pouco desafiado com Deus de ter que novamente rezar pela minha vocação, né, voltar a essa realidade. E foi quando então comecei a me entregar, a participar, né, mais da missa diária, ter uma intimidade maior com Deus na vida de oração, rezar o rosário, o Santo Terço, e comecei a sentir Deus fomentando então no meu coração, sim, essa vocação sacerdotal. Dado que fiz o retiro, né, vocacional que existia na arquidiocese na época, fiz 1 ano de encontro vocacional, terminei o namoro nesse primeiro ano, me pediram mais 1 ano de discernimento vocacional no seminário, e fiz, e ali compreendi então que Deus queria sim que eu fosse sacerdote. Entrei então no seminário em 2011 e comecei então todo esse itinerário, né, de 10 anos de formação, onde foi culminado agora no dia 30 de janeiro de 2021, onde eu fui ordenado sacerdote da nossa igreja. Daí fui compreendendo então que aquilo que Deus quer para a nossa vida sempre é o melhor que nós podemos querer para nós mesmos. Daí eu compreendi também que a vocação ela deve ser sim tratada sem tabu, sem medo, né, com maturidade. Também a gente precisa ter essa realidade na nossa vida cotidiana, né, fomentar na vida dos jovens essa necessidade do discernimento vocacional, essa necessidade de ter essa intimidade com Deus e compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida. E passado, né, esse tempo de escuta, de conflitos, de vou ser padre, não vou ser padre, né, no discernimento vocacional, eu pude compreender que todas as vezes que eu tentava fugir da vocação é porque eu colocava alguma coisa como desculpa, achava que eu pensava nessa vocação por alguma questão de fuga. Eu percebi que não, né, que eu tive que renunciar ao namoro que me fazia bem, né, um noivado que já estava próximo, né, renunciei emprego, renunciei faculdade que já tinha me formado, né, entreguei tudo,
né, para essa grande missão que Deus me confiou, e agora estou aqui como padre para a honra e glória de Deus, né, e para que eu possa ser santo e assim ajudar tantos os quantos Deus me confiar a viver também a santidade. Que a nossa Mãe, a Virgem Maria, possa sempre interceder por nós, guardar a cada um de nós, interceder pela nossa vocação e assim fazermos sempre a vontade de Deus. Alô, gente. Estou aqui para passar para vocês um pouco da minha caminhada, né, ao serviço do Senhor Deus. Eu posso iniciar a nossa conversinha dizendo que desde o ventre da minha mãe, Deus já havia me escolhido para servi-lo. Só que às vezes a gente consegue, né? Não sei por que motivo, dizer não aos primeiros chamados que Deus nos faz, né? Comigo não foi muito diferente, né? Depois de muita caminhada, né? De vivência, né? Dentro da própria igreja, sendo apenas aquela pessoa que assistia às missas, né? Participava às vezes da Sagrada Comunhão, eu fui chamado pelo então pároco para ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Pensei muito, relutei em dizer não, até que ele mesmo me falou assim: pô, vai dizer não para Deus? Eu resolvi, né? Foi uma espécie de desafio. Resolvi dizer sim, né? Assim, até para uma experiência própria, né? E talvez para que o meu próprio padre não ficasse, não, você não quis fazer, não quis dizer, não quis servir. Então disse sim. E me comprometi a partir dali. Depois eu comecei a servir, gostei muito do serviço, daquilo que eu fazia, né? O amor que eu via os meus companheiros fazerem também, né? Aquele serviço, eu fui me apegando a cada vez mais e resolvi que jamais não diria sim a Deus. Seria sempre sim. Tudo que ele me pedisse, eu ia dizer sim, sim, sim. E foi assim. Fui chamado para ser acólito instituído. Em seguida, fui convidado pelo então pároco Padre Carme para ser diácono, né? Frequentei a escola diaconal para a formação e comecei. Aí depois de ordenado, 4 anos depois fui ordenado e posso confessar que foi uma das melhores coisas, as melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Falta até palavras para explicar, no fundo do coração, a felicidade que é em servir a Deus. Principalmente quando esse serviço é mais para a nossa salvação, né? Porque a proporção que a gente vai servindo, principalmente quando se trata de serviço ao próximo, a gente vai crescendo cada vez mais espiritualmente, e o desejo que se tem de poder servi-lo mais. É muito gratificante, repito, muito bom, muito gostoso servir a Deus, porque é pela felicidade de ver no rosto do outro, né, o semblante do próprio Deus, né, que a gente se sente realizado naquilo que faz. Agradeço a Deus de todo o coração por ter me escolhido, né, a mim, indigno servo, né, para servi-lo. Mas eu gostaria de deixar aqui bem claro, escrito em letras garrafais, né, que servir a Deus foi a melhor opção da minha vida. Através desse serviço, tenho certeza absoluta, não pelos meus méritos, mas pela misericórdia de Deus, que alcançarei a salvação.
e a todos aqueles que me ouvirem, né, estiverem ouvindo este pequeno vídeo, né, eu gostaria de dizer, nunca diga não a Deus, nunca, nunca, nunca. Procure servir a Deus nas pequenas coisas, mas sirva, porque não que Ele precise do nosso serviço para ser maior, ser mais Deus do que Ele é, mas porque nós precisamos deste serviço para podermos estar mais próximo de Deus. Muito obrigado, meu Deus, por ter me dado a oportunidade nesta vida de servir. Eu gostaria, talvez até de ser mais jovem, né, para servi-lo mais ainda, mas tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. E acredito que foi esse o tempo que você designou para mim, meu Senhor. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que me escutaram. Perdão pelo tempo, né? Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o diácono Reinhold e estou lotado hoje na paróquia São Judas Tadeu, em Caraí, Niterói. Nós estamos no mês de agosto e no mês de agosto é dedicado ao mês vocacional. Então, vamos intensificar nesse mês, então, as nossas orações, pedindo a Deus as vocações necessárias para a nossa igreja, a Igreja de Cristo, seguir sempre em frente. Eu fui convidado para falar com vocês sobre a minha vocação diaconal. Vou tentar resumir aqui o que, para mim, no início, não daria para estar tão claro para mim, como hoje eu vejo como Deus trilhou esse caminho no decorrer desse tempo. Então, eu tenho uma colinha aqui que eu vou falar para me seguir meu roteiro. Vocação é um chamado. É um chamado que muitas vezes a gente não entende o que Deus quer de nós. Mas a gente tem que se entregar a esse chamado e deixar Deus atuar em nós e utilizar da gente para trilhar a missão que Ele dedica para cada um de nós. Bom, eu venho de uma família muito católica. Meus pais e 4 irmãos, e estudamos sempre em colégios religiosos. Meu irmão estudou no Salesiano, depois foi para o Instituto Abel. A minha irmã mais velha também estudou no Colégio Divina Providência. A minha irmã mais nova estudou no Colégio São José. E eu também fui aluno do Salesiano. A gente começa a ver aí como é importante a família, a educação religiosa da família. O quanto isso é importante. E quando eu estava no Colégio Salesiano, aprendi sobre Dom Bosco, né? Dom Bosco é o fundador do Colégio Salesiano, que sempre trabalhou os jovens, adolescentes e jovens para a nossa igreja, dando uma profissão, um encaminhamento também religioso. E Dom Bosco morreu no dia 31 de janeiro, no dia do meu nascimento. E todo ano eu comemorava isso no Colégio Salesiano, junto a Dom Bosco, pedindo a ele proteção, sabedoria, para que eu pudesse ter o meu caminho para Deus e dentro do caminho que Deus sempre dedicou para mim. No início, quando eu tinha lá meus 11 anos, foi quando eu fui para lá. Antes eu estudei no Colégio Nossa Senhora da Assunção, São Francisco, e com 11 anos eu me interessei em ser coroinha. Ainda estava, foi logo depois do Vaticano II, foi em 62, isso aí já foi na época de 65, 66, ainda estava acabando a missa em latim e já começando em português. Mas eu cheguei a ajudar missas em latim, aprendi latim inclusive. Muito, só para missa, né? Não falo maravilhosamente o latim, naquela época eu não falava. Hoje eu não lembro mais como é que é nada.
E fiquei ali 4 para 5 anos como coroinha. E é uma formação, o salesiano dava uma formação muito criteriosa, muito bem embasada para todos nós crianças ainda, né? Adolescentes. E eles davam uma formação muito forte para cada um de nós. Depois, quando a gente fica jovem, a gente se afasta da igreja, pelo menos foi comigo assim. Me afastei por vários motivos, né? O jovem quer trilhar outros caminhos, né? Quando eu me casei, logo depois que eu me casei, eu ainda estava fazendo faculdade. E eu fui transferido da empresa que eu trabalhava para trabalhar em Petrópolis. Eu trabalhava no Rio e passei a trabalhar em Petrópolis. Subi e descia todos os dias. E ainda fazia faculdade no Rio de Janeiro. Chegava em casa por volta de meia-noite, 1h da manhã. Todo dia, 5 horas, acordava para pegar o ônibus para Petrópolis. Isso no ônibus, né? A gente acaba fazendo amizade com algumas pessoas. E encontrei um rapaz que trabalhava na companhia de energia elétrica e que também subia e descia todos os dias. Eu convivi com essa pessoa talvez 1 mês, 2 meses. Parece que foi, sabe aquele anjo que Deus coloca na nossa vida? E ele me apresentou um convite. Olha, você não quer fazer um encontro de casais lá no Salesiano? Eu, depois de tanto tempo longe da igreja, aquela sementinha que Deus deixou lá quando era coroinha, ele foi lá de novo e falou assim: olha, vamos regar mais essa sementinha. Hoje eu enxergo isso, né? Hoje eu vejo que Deus me trouxe de volta. Esse cara me apresenta uma folha de papel para me preencher e participar do encontro de casais. Falei com a minha esposa, ela ainda ficou assim, meio relutante em participar e tal. E passei a fazer o encontro de casais. Fui lá e fiz o encontro de casais. Meus irmãos, de lá para cá, nunca mais eu me afastei da igreja. Nunca mais. Dali do encontro de casais, trabalhei com adolescentes, trabalhei com jovens, no encontro de jovens, no encontro de adolescentes, nos encontros de noivos, na pastoral familiar. Nesses anos todos, eu venho participando e ajudando nessa missão que Deus me confiou, que até hoje eu não sei o que Ele quer, porque eu não sou merecedor de nada, pelo contrário, não sou exemplo para ninguém. E por fim, ele chegou, um belo dia, eu estou na São Judas Tadeu, participei da ordenação e da preparação do diácono Guilherme, que era da São Judas Tadeu, e cheguei a comentar com o Padre Carmo: Padre Carmo, eu queria ser diácono. Aí Padre Carmo: filho, conversa com o diácono, passa a acompanhar ele, faz um discernimento primeiro, para ver se é isso mesmo que você quer e tal. Quer dizer, não teve uma resposta positiva, só que eu acompanhasse. Então, outro anjo que Deus me colocou, Padre Carmo, no meu caminho. Um belo dia, ele chega para mim, me chama, fala assim: olha, vai abrir uma turma para diáconos permanentes. Isso foi em agosto, não, foi julho ou julho de 2008. Isso, 2008. Se apresenta a Monsenhor Guedes, vai ter uma entrevista e vai você e o Antônio, que era acólito também lá da São Judas, para participar dessa entrevista com o Monsenhor Guedes. Eu entrei na escola diaconal, foram 5 anos. E aí é o que eu digo para vocês, meus irmãos, o quanto é importante a gente conhecer a nossa igreja. O quanto é importante a formação para cada um de nós. A gente acha que sabe tudo, não conhece a nossa igreja. Eu que me achava, já estou há tanto tempo em encontro de casais, vou a algumas formações, conheço tanta coisa, eu vi que eu não conhecia nada. E quanta riqueza a igreja tem para cada um de nós.
Em 2013, já se vão 8 anos, no dia 22 de junho de 2013, eu sou ordenado diácono. Uma coisa sublime na minha vida. Aquele momento em que você está deitado sobre aquele altar, ouvindo a ladainha, pedindo por cada um de nós. Eu me emocionei tanto que falei assim: Deus, eu não sei por que você está me colocando nisso, mas eu vou me entregar a você. Até hoje eu não sei o que Deus espera de mim. Tenho muitos defeitos ainda, muita coisa para melhorar. Mas Deus me colocou nessa. E eu estou aqui, como diácono da igreja, ajudando o meu querido Padre Carmine, que ele serviu de chamado de Deus para mim, ajudando Dom José Francisco, fazendo o que eu posso fazer de melhor, o que eu tenho de melhor de mim, pela igreja. Eu só posso agradecer a Deus por tudo isso, por não estar tão longe dele, por estar tão próximo dele, fazendo o que ele pediu para fazer. Então quero que vocês, nesse mês vocacional, rezem por cada sacerdote, por cada diácono, religiosos, consagrados, pelos leigos, pelos casais, pelos aqueles que decidiram ficar solteiros também. Deus tem uma missão para cada um de nós. É a nossa vocação. Não somos melhores, não merecemos nada, absolutamente nada. Mas Deus quer precisar e quis sempre precisar de nós. Fiquemos atentos a esse chamado de Deus. Rezemos pelas vocações, rezemos pelos nossos seminaristas, para que se perseverem e se tornem excelentes padres, com todos os seus defeitos, com todas as mazelas que tenhamos. Deus vai corrigindo e vai usando da melhor maneira possível. É só a gente se entregar a Ele. Então é isso. Rezem por nós, rezem pelos vocacionados, rezem pelas famílias, rezemos uns pelos outros, caminhando e trilhando na missão que Deus tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.